cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar também nossos irmãos internautas com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida onde quer que você esteja. Quero deixar aqui também a minha gratidão, porque eu sei que nós estamos em obra e o pastor presidente deu o privilégio de hoje estar aqui pregando na igreja. Então sabemos que a ingratidão é uma forma muito grande do ser humano não reconhecer aquilo. Então sou muito grato por isso. Quero que vocês abram a vossa Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos estar lendo alguns versículos no decorrer da mensagem. 2 Crônicas, capítulo 7. Estaremos lendo do versículo 1, só apenas o versículo 1, para nós começarmos a nossa mensagem. Amém, igreja? Amém. 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 1, diz: Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Começa esse versículo inicia na parte A, dizendo: acabando Salomão de orar. Nosso tema, nós sabemos que o nosso tema, na qual nossa campanha é sobre avivamento. Sabemos que sem oração é praticamente impossível haver avivamento. O avivamento, ele começa primeiramente por oração, busca, perseverança. Sem oração é praticamente impossível haver este avivamento. Nós sabemos muito bem que o avivamento, ele começa nisso. Então, a parte A do versículo de 2 Crônicas diz: acabando Salomão de orar. Essa oração, ela se encontra no versículo do capítulo 6, numa folha atrás. É uma oração bem extensa. Ela começa, a partir do momento, ela começa do versículo 14 e vai até o versículo 42. Eu separei apenas o versículo 18 do capítulo 6 para estarmos fazendo uma conclusão sobre dessa oração que Salomão fez. Então, o capítulo 6 de 2 Crônicas e o versículo 18 diz: Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Salomão faz uma pergunta que praticamente poderia dizer que seria impossível respondê-la naquela altura, porque sabemos que a resposta só veio ao passar dos anos, quando o livro da revelação, com o nosso apóstolo querido João trouxe. Nós podemos ver que no livro da revelação diz que sim, que isso vai acontecer. Deus habitará com homens na terra, não nessa terra, mas sim na Nova Jerusalém. Todo mundo nós sabemos disso, que isso vai acontecer, isso é possível. Quero ver, nós podemos buscar, e podemos buscar lá no livro de Apocalipse. Não preciso vocês que quiserem abrir, Apocalipse capítulo 21,
o versículo 1, 2 e 3 diz: um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Versículo 2 diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. E no versículo 3 diz: então ouvi uma forte voz procedente de um trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará ele, e serão seu povo, e próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Então nós vemos que essa resposta a praticamente dizer 480 anos antes de Cristo seria impossível, mas no livro da Revelação mostra que é possível. E ele continua dizendo a seguinte, no versículo 6 da sua oração que nós acabamos de iniciar no capítulo 7, ele conclui: eis que o céu e os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Nós sabemos que Salomão demorou aproximadamente 7 anos para construir o templo. Templo esse que nós acabamos de ler no versículo 7 de 2 Crônicas, que desceu fogo. Nós sabemos que essa construção partiu primeiramente do teu filho, do teu pai, o rei Davi, que na altura tinha colocado em seu coração o propósito de fazer esse templo. Mas todos nós conhecemos a história que o rei Davi não podia, porque devido ser um homem de guerra, devido ser um homem guerreiro, e havia matado milhares de pessoas. Então Deus fez a promessa a Salomão, dizendo que seria o teu filho. Deus fez a promessa a Davi, dizendo que seria o teu filho, Salomão, que construiria o templo, e a qual descia o fogo. Me veio uma pergunta os dias atrás, assim que logo quando eu recebi a oportunidade de ministrar a palavra no dia 14, eu fiquei sem entender, mas ao passar do tempo vim estudando a palavra e fui entendendo. Você vê Deus ou você imagina Deus? Talvez essa pergunta seria um pouco meio insignificante ou sem sentido, se nós de repentemente falarmos: você vê Deus ou você imagina Deus? Ao decorrer do tempo, eu fiquei meditando nessa palavra. Com certeza, muitos de nós se perguntaríamos, se vêssemos Deus, com certeza falava que sim. Mas se você chegar: você vê Deus? Sim. Você vê Deus? A segunda resposta seria meio em dúvida. Sim. Você vê Deus? Já a terceira resposta já ficava totalmente em dúvida. Por que dessa pergunta? Nós vemos aqui que o homem que tinha muita intimidade com Deus, que era Moisés. Moisés tinha tal intimidade com Deus que a Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que falava face a face, embora de uma forma teofânica, quer dizer, Deus não descia diretamente com a tua glória para conversar com Moisés. Até o ponto, Moisés não se contentar com apenas Deus falar com eles de forma teofânica. Moisés queria mais. Talvez hoje em dia nós estamos contentando em saber apenas onde Deus esteve. Talvez hoje em dia nós estejamos contentes
e ouvi falar onde Deus esteve. Moisés poderia estar muito bem contente de apenas conversar com Deus face a face, mas Moisés não ficou contente com isso. Moisés queria mais. Foi ao ponto, Moisés clama a Deus pela segunda vez os seus 40 dias e 40 noites. Nós vemos que a primeira vez todo mundo sabe que ele clamou a Deus e Deus deu os 10 mandamentos, só que ele diz: desce lá, o meu povo está pecando contra mim. Todos nós sabemos que o povo criou um bezerro para adorar, e Deus, vendo a intimidade de Moisés com ele lá em cima, mandou Moisés descer. E já na segunda vez, Moisés pediu mais. Essa segunda vez, não sei se vocês estão lembrados, onde é que ele fez esse pedido a Deus? Ele estava no monte. Não é no Monte da Oliveira, mas o Monte de Sinai, onde a terra, onde o monte tremia. Não sei se vocês estão entendendo. Ao terminar deste culto, nós vamos para o monte. É lá que Deus fala conosco. É lá, foi aonde Moisés pediu a intimidade, pediu para Deus mostrar ele a glória de Deus. Glória essa que Moisés ainda não tinha visto. Nós podemos ver que Deus fala: meu filho, homem nenhum é capaz de ver a minha glória, porque tamanha era a glória de Deus. Nós sabemos que se homem visse a glória do Senhor, morreria. Mesmo Moisés, já a segunda vez, já seria 80 dias e 80 noites que ele estava na intimidade com o Senhor, mesmo assim. Mas Deus, nós podemos ver em Êxodo, capítulo 33 e versículo 18 em diante, fala que Deus se alegrou dele ter feito essa pergunta, dele querer, e Deus fala para ele: então fique nessa penha, ou essa rocha, depende da versão de cada Bíblia, ou essa pedra, que eu vou colocar as minhas mãos sobre os seus olhos, e vou passar, e assim que eu passar, eu tirarei as minhas mãos. Se nós observarmos, tem um mistério. Imagine como é que pode a pessoa passar. Automaticamente Deus então chegaria pelas costas. Se nós formos ver a nossa capacidade de raciocínio, ser humano, ele automaticamente entraria pelas costas de Moisés, tamparia. Mas como ele tamparia as mãos, se ele passaria na frente? A palavra do Senhor diz que ele passaria na frente de Moisés. Então quer dizer que Deus tampou, colocou as suas mãos sobre a vista de Moisés e passou, e deixou apenas que Moisés visse as suas costas. E aí Moisés, todos nós sabemos que Moisés desce daquele monte com a sua face gloriosa, com a sua face resplandecente. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel mal conseguia olhar para a sua face, de tamanha era a glória do Senhor. Isso tudo veio de onde? Assim que ele desceu do monte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nessa noite nós estamos indo para o monte, para buscar a face do Senhor. Nós sabemos que é uma tremenda responsabilidade. Toda vez que nós estamos ao pé do monte, nosso presidente sempre fala: subir lá com temor, porque nós não estamos subindo para brincadeira. Muitos irmãos aqui são prova disso, que muitas bênçãos veio através daquele monte, muitas bênçãos foi alcançada através daquele monte. Então nós sabemos que a intimidade que nós queremos ter com Deus tem que ser através de oração, de busca, de perseverança na presença do Senhor. Nós vemos essa intimidade que Deus deu para Moisés, mas Deus para Moisés por quê? Porque ele perseverou,
ele buscou. Então, nós estamos clamando por o quê? Pelo um grande avivamento, pelo um grande derramar de Deus na nossa vida. Nós sabemos que isso só vem se nós perseverarmos na nossa oração, perseverarmos na nossa busca, porque sabemos, sem oração, sem busca, é impossível o avivamento acontecer. É praticamente impossível do avivamento acontecer. Então nós vemos, eu estava lendo um livro, hoje o autor deste livro é Thomas Taylor. Ele é o pastor que aos 16 anos de idade começou já a pregar. Aos 10 anos foi pastor. E aos 17 anos, ministro interino, que quer dizer, era um ministro que ficava viajando, levando a palavra de Deus. Havia já pregado em mais de 30 países, levando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor. E este pastor, faltava algo, ele sentia que faltava algo na sua vida. Hoje nós estamos clamando para pregadores de milhões, para pregadores de nações inteiras, de multidões, melhor dizendo. Mas sabemos que isso pode acontecer, devíamos ser pregadores de multidões, porque nada é impossível para Deus. Mas sabemos uma coisa, que pode nos faltar algo que faltou para esse Thomas Taylor. Era um pastor que já havia falado, havia pregado em mais de 30 países, havia pregado na maioria das igrejas dos Estados Unidos, mas ele não havia ainda um encontro com Deus. Então, certo dia, um amigo seu, numa quarta-feira, melhor dizendo, liga para ele para vir pregar no domingo. Ele foi e pregou nessa igreja, mas assim, quando ele recebeu a ligação deste amigo, como ele já havia pregado em diversas igrejas, ele viu que tinha algo diferente naquele chamado, naquele convite, algo que despertou nele algo especial. E ele foi então pregar naquela igreja. E aconteceu que a casa do Senhor foi um culto abençoado aquele dia. Novamente ele segue para sua casa, e durante quarta-feira, de novo a seguir, a semana a seguir, novamente esse teu amigo liga para ele: Thomas, você sabe, você me conhece já há tantos anos, eu nunca convidei dois pregadores, o mesmo pregador para pregar duas vezes. Você pode vir pregar novamente? Nós sabemos que quando Deus quer usar, Ele precisa apenas de uma pessoa. E este amigo dele estava na mesma visão que ele. Os dois queriam algo, uma intimidade com Deus, mesmo sabendo que ele tinha que ele tinha uma bagagem diversa, bem grande no seu currículo ministerial, mas lhe faltava algo para a sua vida. Foi aonde que eles foram a segunda vez e pregou. A casa encheu de tal forma que as pessoas não quiseram sair do templo. Eles entraram em acordo e disse: o que fazemos? Eles combinaram de marcar uma oração para o dia seguinte, plena segunda-feira, e nessa oração apareceu 400 pessoas. Nós sabemos que isso, quando o avivamento vem a chegar na vida do crente, sabemos que ele começa por aí, é pela oração, é pela busca. Quando Deus encontra uma pessoa que tem essa visão,
ele logo em seguida busca outra pessoa, com o mesmo sentido, com o mesmo propósito. Mas quando a comunhão de Deus com o povo de Deus se torna maior, para algo maior da parte do Senhor, Ele também coloca no coração do povo o desejo de buscar a presença do Senhor. Então, no terceiro domingo, liga novamente. E ele viu que, sem conversar com o seu amigo a respeito disso, pois os dois estavam tendo a mesma visão, estava vendo o Deus da pergunta aqui na qual eu fiz: se nós vemos Deus ou se nós imaginamos Deus. Chegou ao ponto naquele dia, no culto pentecostal, ele chegou e viu que algo estava diferente. Normalmente o culto pentecostal pela manhã, normalmente encontra os ministros de louvores um pouco sonolento, devido ser logo o culto pela manhã, mas naquele dia não. Naquele dia ele viu que algo era diferente. Ele viu que a glória, que a presença de Deus estava naquele lugar, de tal forma que o ar mal conseguia se respirar, de tanta era a presença do Senhor na casa do Senhor. E ele, ao perceber daquilo, ele sentou logo nas primeiras cadeiras, mas ele viu que algo ia acontecer naquele dia. Então, de repentemente, os ministérios de louvores mal conseguiam adorar ao Senhor. Aqueles que conseguiam, a igreja se enchia de tal forma que era impossível não sentir a presença do Senhor na casa do Senhor. E ele, ao perceber isto, ele estava nos primeiros assentos da igreja. Ele viu que Deus ia agir naquele dia. Ele viu que a glória de Deus ia descer naquele lugar, naquele dia. Então, ele vendo isso e querendo presenciar a presença do Senhor, querendo não perder um só passo do agir de Deus, ele sabia que se ele estivesse nas primeiras cadeiras, Deus podia agir na parte de trás, Deus podia agir no altar, Deus podia agir do lado dele. Ele se levanta então e vai para o fundo da igreja, perto das caixas de som, e viu que Deus ia agir naquele dia. Ao se levantar lá, e a adoração sendo tremenda, e a casa do Senhor sendo impactada, vai o pastor presidente subir para trazer a mensagem para o povo. E o pastor presidente sobe, sentindo de tal forma a presença de Deus naquela casa. Ele vai e abre também no mesmo livro que nós acabamos de abrir, em 2 Crônicas, também no mesmo capítulo que nós abrimos, capítulo 7, só que ele não leu o versículo 1 que nós lemos, ele leu o versículo 14, que toda a igreja sabe. Ele leu o versículo 14 de 2 Crônicas, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Ao terminar de ler isto, tremendo, pastor tremendo, ele fala: não vós busqueis a sua mão, mas sim busqueis a sua face. O que quer dizer isso? Nós acabamos de ver, eu acabei de referir o exemplo de Moisés. Moisés não estava contente de apenas ver Deus face a face em forma teofânica. Moisés queria mais da parte de Deus.
Moisés queria ver a glória de Deus. Ao terminar de dizer isto, teu corpo tremeceu e se ouve um barulho como se fosse de um trovão. E aonde este pastor presidente é arremessado cerca de 3 metros para trás. O púlpito, ele cai para a frente. Mas antes dele cair, o púlpito se parte ao meio. O que eu quero dizer isso? Que se nós repararmos, o autor deste livro, ele fala em detalhes. Ele conta os detalhes, os mínimos detalhes. É o que muitas das vezes acontece com nós. Nós estamos na igreja querendo ver os mínimos detalhes, mas esquecemos do principal. Ao invés de vermos, porque nós viemos sentir a presença do Senhor, ao preocuparmos em ver a presença do Senhor. Essa forma que eu estou falando de ver, muitas das vezes nós pensamos que é ver com nossos olhos físicos, é ver com nossos olhos carnais. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós venhamos ver com nossos olhos espirituais, que nós venhamos estar buscando a presença de Deus com os olhos espirituais, porque nós sabemos que o agir de Deus não vai ser na carne, porque nós viemos de Adão. Adão, todos nós conhecemos a trajetória de Adão. Adão pecou contra Deus. E por nós sermos, e por Deus, Adão ter pecado, e por nós sermos carnais, Adão foi expulso do paraíso. E muitas das vezes nossos desejos são carnais. Esquecemos que nós temos que estar na casa do Senhor com os desejos espirituais. Porque a carne, essa carne, ela não vale de nada. Essa carne, no tempo que está agora, neste calor, essa carne, com apenas 3 dias, essa carne cheira muito mal. Este corpo, ele começa a se decompor de tal forma. O que é essa carne? O que é esta carne? Para que nós estamos preocupando em ver as coisas de Deus? Em ver com os olhos físicos o agir de Deus? Muitas das vezes nós nos preocupamos com isso. Por isso que eu fiz essa pergunta. Essa pergunta ela caiu para mim, ela veio para mim. Você vê Deus ou você imagina Deus? E eu ao meditar sobre esta pergunta, me veio diversas vezes à mente. Muitas vezes nós queremos ver Deus, mas ver Deus com nossos olhos físicos, olhos que o único ser humano que teve o privilégio de ver foi Moisés. Mas sabemos o sacrifício que Moisés pagou para essa glória descer sobre ele. Ele ficou 80 dias e 80 noites em jejum e oração. Será que nós estamos dispostos a pagar isso? Com certeza, muitos de nós não. Então por que nós queremos ver Deus com nossos olhos físicos? Não é muito mais fácil nós procurar buscar a Deus com nossos olhos espirituais? Buscar a presença de Deus com nossos olhos espirituais? É isso que acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes, nós às vezes nos contentamos em saber onde Deus esteve. Nós nos contentamos já em saber a presença de Deus, onde ela aconteceu. Por isso que eu dei esses exemplos, dei o exemplo de Moisés, dei o exemplo desse pastor Tom Steiner, que a glória de Deus esteve lá.
O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos nos contentar apenas onde Deus se manifestou a sua glória. Não devemos nos contentar onde Deus manifestou o seu poder, mas devemos nos buscar onde Deus, Ele se encontra. O avivamento, ele só vai vir a partir do momento que nós viemos conscientizar, não onde Deus esteve, não onde Deus falou, seja Ele com Moisés, seja Ele com Abraão, seja Ele com Jacó, seja Ele com quem que for. Nós devemos buscar onde Deus está. Nós devemos clamar por Deus, para que venhamos estar vendo, venhamos estar sentindo a presença dEle, onde Ele se encontra. Por isso, dessa oração, que Salomão fala no capítulo 7 de 2 Crônicas, e acabando Salomão de orar. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Sacrifício esse, se nós formos ver em 1 Reis, Salomão sacrificou 22.000 vacas, 122.000 ovelhas. Imaginou o tamanho do sacrifício que foi feito naquele lugar? A quantidade de animais que foi sacrificado naquele dia. E a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor encheu a casa. Mas hoje nós temos diferente o privilégio. Hoje em dia já não é necessário o sacrifício de animais, porque o sacrifício, ele já foi feito por quem? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou com sua vida. Hoje o sacrifício já não é mais necessário, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já se pagou com sua vida. E nós vemos no versículo diante, no versículo 2, que o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque tamanha era a glória do Senhor, tinha enchido a casa do Senhor. Naquela época, na casa do Senhor existia o lugar santo e o lugar santíssimo. E ao separar o lugar santo do lugar santíssimo, havia um véu. Esse sacrifício que Jesus pagou com a sua vida, o véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje em dia já não é necessário mais o sacrifício, porque a separação do homem que não podia entrar na casa do Senhor, naquela época, nós estamos falando de sacerdote, homens naquela altura que tinham intimidade com o Senhor, eles não podiam entrar na casa do Senhor. Mas ao véu se partir de cima a baixo, hoje a glória do Senhor pode descer a casa. E nós, seres humanos, pecadores, podemos presenciar a glória de Deus na casa do Senhor. A glória do Senhor, ao descer na casa do Senhor, nós já podemos presenciá-la, porque Deus nos deu esse privilégio
Enquanto naquela época o sacerdote, homens que tinham intimidade com o Senhor, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Hoje já não. Hoje nós já temos o privilégio, porque o véu foi rasgado. Nós já temos o privilégio que nós podemos buscar e estar na presença do Senhor, quando a glória do Senhor descer à casa do Senhor. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados ao agir de Deus na casa do Senhor. Por isso é que nós clamamos por esse avivamento. Nós clamamos por esse agir de Deus na sua casa, porque nós podemos fazer parte deste avivamento. Algo que não poderia nessa época, em 480 antes de Cristo, quando a glória de Deus desceu naquele lugar. Hoje já não. Hoje a glória de Deus, na qual nós estamos clamando, Deus descendo, derramando o seu fogo, derramando a sua glória, nós podemos participar dela. Ao veio essa pergunta, se nós vemos Deus, ou se nós imaginamos Deus, me fez buscar em João, capítulo 14, João capítulo 14, o versículo 8 até o versículo 10, diz: Filipe diz: Senhor, mostra-me o Pai, que isso nos basta. Filipe, todos nós sabemos, Filipe era discípulo de Jesus. E essa pergunta que Filipe faz, vou repetir a pergunta. Filipe diz: Senhor, mostra-me o Pai, e isto já nos basta. Filipe faz essa pergunta quando Jesus já havia ressuscitado, quando Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e Jesus já estava prestes a subir para cima. E ele faz essa pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, que já basta. Por isso é que veio essa pergunta durante essa semana na minha cabeça. Nós vemos Deus ou nós imaginamos Deus? E no versículo 9 de João, capítulo 14, diz: Jesus respondendo-lhe: Estou há tanto tempo convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem ver a mim, vê o Pai. Como diz: mostra-me-lhes o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. O que levou eu a ler também este versículo? Eu estou falando, como eu já acabei de falar, de Filipe, um discípulo que andou com Jesus 3 anos. Um discípulo que teve do lado do mestre, vendo as suas curas, vendo os seus milagres, vendo tudo o que o mestre fazia. Viu que Jesus morreu e viu que Jesus foi ressuscitado. E por isso veio essa pergunta: você vê Deus ou você imagina Deus? Um discípulo que anda 3 anos com Jesus, vê Jesus morrendo na cruz no Calvário,
ele fala que ele vai ressuscitar, vê ele ressuscitado, fica com eles 40 dias, e ainda ele faz essa pergunta para o mestre. Por que que Filipe fez essa pergunta para o mestre? Você vê Deus ou você imagina Deus? Essa pergunta, eu na altura eu não tinha entendido que essa pergunta veio no meu coração e ficou batendo, martelando. E depois ao ler, eu andei estudando a Bíblia por esses dias, e ao ler essa passagem, me fez ver aquilo que muitas das vezes os olhos físicos, os olhos carnais, não faz com que nós vemos, mas sim os olhos espirituais. Filipe só teve, como os 120, só começou a entender o agir de Deus, foi quando desceu o grande avivamento, no dia de Pentecoste. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Você pode andar com Jesus durante 3 anos. Você pode ver os milagres de Jesus. Você pode ver as multiplicações de Jesus. Você pode ver Jesus Cristo morrendo na cruz. Você pode ver Jesus Cristo ressuscitando. Mas você está vendo tudo com seus olhos físicos. Você está vendo tudo isso com seus olhos carnais. Quando eu li isso, eu entendi o que o Espírito Santo quis falar comigo. Eu entendi este avivamento na qual nós estamos buscando. Hoje nós estamos buscando, não é por um avivamento, nós estamos buscando pelo grande avivamento. Mas sabemos que isto só vai acontecer a partir do momento que nós buscarmos a presença do Senhor, que nós verdadeiramente estarmos focados na busca do Senhor. Não viemos buscar a mão do Senhor, mas sim viemos buscar a face do Senhor. Viemos estar buscando a glória do Senhor. A glória do Senhor, ela só vai descer na casa do Senhor a partir do momento que nós viemos estar buscando a glória do Senhor. E quando nós estivermos buscando a mão do Senhor, para que viemos estar nos abençoando, bem provavelmente que este avivamento não vai acontecer. Bem provavelmente que esse agir de Deus não vai acontecer. A partir do momento que nós verdadeiramente colocarmos em nossos corações de estar buscando a face do Senhor, assim como Moisés fez, não se conteve em apenas ver Deus em forma teofânica, mas sim ver a glória do Senhor. Aí sim Deus vai agir em nosso meio. Aí sim Deus vai descer o fogo do teu Espírito Santo. Aí sim vai dizer, como foi dito no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Acabando Salomão de orar,
desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A glória do Deus vivo encheu a casa do Senhor. Isso só vai acontecer a partir do momento que verdadeiramente nós buscarmos a face do Senhor, que verdadeiramente nós buscarmos a glória do Senhor. Deus só vai agir em nossa vida a partir do momento que nós verdadeiramente vemos a face do Senhor, mas vê não com nossos olhos físicos, mas vê com nossos olhos espirituais. Vê aquele que reina, aquele que vive, aquele que está no nosso meio, descer com o teu fogo, descer com o teu poder e com a tua glória, porque assim a casa do Senhor vai estar cheia. Enquanto nós viemos para a casa do Senhor apenas para querer ver o agir de Deus, não vai acontecer. A partir do momento que nós verdadeiramente viemos estar buscando a presença do Senhor, enxergando com nossos olhos espirituais e buscando a glória de Deus, o agir de Deus, aí sim a glória do Senhor vai descer neste lugar. O avivamento ele só vai acontecer a partir deste momento. Por isso, meu irmão, eu fico aqui esse pedido, fica aqui esse recado. Você vê Deus ou você imagina Deus? Não venhamos contentar apenas em imaginar Deus. Não venhamos querer ver Deus com nossos olhos físicos. Assim como fez Filipe. Mestre, mostra-nos o Pai. Andando com o mestre há mais de 3 anos e pedindo para Deus, para Jesus Cristo, que ele mostrasse Deus. Era o próprio Deus que estava no meio dele e ele não vendo. Mas ele só começou a enxergar isso no dia de Pentecostes. Ele só começou a enxergar isso no dia que ele foi avivado. Talvez seja isso. Nós talvez realmente só conseguimos enxergar a partir do momento que nós fomos avivados. E sabemos que esse avivamento só vem se nós perseverarmos. Sabemos que esse avivamento ele só vem se nós buscarmos. Por isso eu te falo, irmão, mantenha firme, busque a presença de Deus. Que a presença de Deus ele só vai vir em nossas vidas a partir do momento que nós buscarmos. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. São Francisco, evangelista Sandro Soares.